Compreender a si mesmo é compreender o outro, é compreender a vida. Porque a vida consiste de uma direta relação que você tem com tudo. Você está em relação, quer você queira ou não, com as pessoas, com você mesmo e com a vida. Aqui a nossa ênfase consiste em investigar a importância da sabedoria, da divina sabedoria. Aquilo que nós poderíamos chamar de suprema sabedoria. Esta sabedoria real. Não se trata de um conhecimento, de uma experiência, de uma habilidade ou capacidade particular, especial para alguém, que podemos chamar de sabedoria. Você pode ser muito hábil, inteligente, capaz, ter amplo conhecimento, profundas experiências, mas a presença da pessoa é o sinal clássico da ignorância. O que queremos dizer com isso? Quando há sabedoria suprema, sabedoria divina, não há pessoa. Quando você vê a chuva acontecendo, ela não está acontecendo para você. Ela é a presença da vida em expressão. Quando o sol está brilhando lá fora, não está brilhando lá fora, aguardando você sair de casa. É a presença da vida acontecendo. Quando a respiração acontece, aí, neste corpo, não é algo para alguém, é a vida acontecendo. Não é algo para você. Nós particularizamos as experiências e nos colocamos no centro dessas experiências. É isso que nos afasta de uma visão de sabedoria suprema, de sabedoria divina, de compreensão da realidade. Porque nos colocamos como pessoas, pessoalizamos o momento, pessoalizamos as experiências, quando nos colocamos como experimentador da vida. Descobrir a realidade da vida é assumir a vida sem o experimentador. Sim, exatamente isso que você ouviu. Se a chuva acontece, não é para você. Se o sol brilha, não é para você. Se a respiração ocorre, não é para você. Qual é a verdade deste você? Uma ideia que o pensamento tem dentro da sua cabeça sobre quem é você. Esse você, então, é uma imaginação. Perceba isso. Assim, esse você é uma ideia que o pensamento tem. Quando você usa o pronome eu, você identifica o eu como a história desse corpo e dessa mente. Mas você só pode fazer isso a partir do pensamento. Sem qualquer pensamento, você não tem qualquer ideia da pessoa que você é. Você não tem qualquer ideia da pessoa que você deseja ser. Ou aquilo em você que você vê de forma pessoal, do qual você também quer se livrar. Esse deixar de ser, ou vir a ser, ou ser,
na ideia, no pensamento, lhe dá a ilusão de alguém presente, para quem a vida está surgindo, aparecendo, acontecendo. Isso não é real. Nosso propósito aqui juntos é investigar a verdade da vida, que requer a verdade sobre nós mesmos. Não é intelectualmente, a partir do entendimento verbal de palavras, que se alcança uma visão clara, lúcida, real, de profunda compreensão da vida. É pelo estudo de nós mesmos, o que requer aprendermos a olhar para nossas reações, para como nos posicionamos na vida. Se fica claro o sentido de separação, a ilusão de alguém para quem a vida está acontecendo, a compreensão disso, a clareza disso é o fim dessa ilusão. Essa é a presença da compreensão de nós mesmos neste aprender sobre o autoconhecimento, que é o nosso enfoque aqui. Você sabe música, você sabe matemática, química, ciência, você sabe dirigir o seu carro, você sabe falar 2 idiomas, você sabe escrever, você lê com fluência o seu idioma e um outro idioma. Tudo isso você aprendeu? Portanto, o aprender é algo que está presente o tempo todo na vida. Desde pequenos estamos aprendendo. Tudo que sabemos, sabemos porque aprendemos. Mas há algo aqui que ainda não aprendemos. E é nisso que estamos trabalhando com você. Você não sabe o que é aprender sobre si mesmo. Isso não nos é ensinado. Nós temos todo tipo de ensinamento e todo tipo de aprendizado, mas não temos esse aprendizado nem este ensinamento. Assumir a realidade daquilo que é você requer a presença desta suprema sabedoria. Volto a dizer, isso se torna possível quando há uma compreensão da vida. Isso lhe dá a compreensão do outro, lhe dá a visão de si mesmo. Portanto, o que é aprender sobre o autoconhecimento? Quando você faz uso de uma fala, você está ciente, cônscio das palavras, dos gestos, do que significa essa forma de comunicação? Quando um pensamento está presente em você, você tem ciência do que há por detrás deste pensamento, a causa, a razão, por que ele está aqui. Quando um sentimento está presente, o que é esse sentimento? O que é essa sensação linkada também a uma emoção? Observe, nós não temos uma aproximação de nós mesmos para a clareza de como nós estamos funcionando, de como a mente está acontecendo dentro de cada um de nós. Você sabe química, matemática, física, você sabe dirigir o seu carro, mas não sabe lidar com pensamentos, com sentimentos, emoções, sensações. E é muito básico tomar ciência disso. A ciência da ausência da ciência.
A ciência é da ausência da ciência. Basta você tomar ciência de que, de fato, você não sabe porque sofre. Você não tem ciência do porquê sofre de ansiedade, tédio, a dor da solidão, a dor da separação, da rejeição. Você sofre de medo, diversas formas de medo. A ansiedade é algo que está presente, a depressão também, a angústia também. Nenhum de nós aprecia estados internos de sofrimento. E, no entanto, eles estão presentes. E por que eles estão presentes? Esse é o ponto, não sabemos. Nós não temos ciência do que ocorre conosco. Nós não temos ciência da dor que trazemos e daquilo que é a causa, daquilo que está por detrás desta dor. Nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos porque não aprendemos a aprender sobre nós mesmos. Nós temos nos dedicado a aprender no mundo tudo, menos a verdade sobre este que aprende, sobre este eu, sobre este mim, sobre esta pessoa. Portanto, aprender sobre nós mesmos é trazer ciência de que não temos qualquer ciência sobre quem somos, sobre o que apresentamos ser, manifestamos ser. Então, nós não nos damos conta do pensamento se processando. Quando você está com medo, é a presença do pensamento a causa. Quando você está triste, é a presença do pensamento a causa. Quando está angustiado, é o pensamento a causa. Assim como preocupado, assim como quando você está com raiva, você não se dá conta que a causa é a presença do modelo do pensamento. É o pensamento que tem aquele quadro, aquela imagem, aquela representação mental, que se traduz dentro de você, neste cérebro, nesta mente, como um estado. A imagem é a presença em você de um estado de sentimento, de emoção, de sensação, criando o conflito, a desordem, o sofrimento. Esse é o problema do eu, da pessoa. Nós não apreciamos nada disso, mas não temos a menor compreensão de como isso se processa e isso continua acontecendo. Será possível a vida livre do sofrimento? Será possível a vida acontecendo sem a ilusão deste eu, para quem ela acontece? Então estamos diante de algo inteiramente novo, indescritível, desconhecido. Na vida, a real compreensão é a presença da sabedoria. Não é alguém tendo sabedoria, não é a pessoa tendo compreensão, é a verdade da compreensão, é a verdade da sabedoria, é a verdade da vida. Sem o eu, sem a pessoa, sem esse alguém. Portanto, aquilo que
Este aprender sobre o autoconhecimento representa a compreensão de que não existe alguém na vida, uma mente nova, um cérebro novo, uma nova consciência. É a visão da vida como ela é, sem o eu. Isso é sabedoria suprema. Isso é revelação sobre onde Deus está, sobre onde Deus se encontra. Há milênios o ser humano vem se perguntando aonde Deus está, aonde ele habita, aonde ele mora, aonde podemos encontrá-lo, aonde ele está. A ideia é em algum lugar. Algum lugar está dentro do tempo. Algum lugar está dentro do espaço. Aqui estamos com você investigando a verdade do desconhecido, daquilo que é indescritível, inominável, além das palavras, além dos símbolos e imagens, além de espaço e tempo. Estamos com você aqui investigando a verdade sobre o divino, sobre Deus. Esta realidade é aquilo que se revela nesse encontro. Para a pergunta como encontrar Deus, nós temos a revelação deste encontro. Quando esta realidade divina se autorrevela, essa realidade é a única realidade em toda manifestação. Aquilo que nós chamamos de vida é esta expressão, é esta realidade, é esta pura existência. Aquilo que olhamos e, através dos sentidos, contactamos. Mas quem é esse elemento que está contactando? O que é isso que está sendo contactado? O que é esta vida? O que é esta manifestação? Aqui estamos diante de uma realidade suprema. Quando estamos lidando também com esse sonho, essa é uma outra expressão para esse mistério que nós chamamos de vida. Aqui estamos juntos, tomando ciência de algo além do conhecido, além da mente. Essa é a resposta para a pergunta como encontrar Deus. Com certeza não é no tempo, nem é no espaço. Não é algo no futuro. Não é algo que está lá, em algum lugar, naturalmente no espaço. Não é algo que está lá e que precisamos de tempo para encontrar. Aqui, nesse aprender sobre nós mesmos, descobrimos o que é o descarte deste mim, desta pessoa, deste elemento que se separa da vida. Então nos deparamos com a realidade divina, que é a verdade de ser. Aquilo que aqui está presente é ser, é real consciência, é o desconhecido, o indescritível. Esta é a presença divina. Nós nos vemos como pessoas, como entidades separadas umas das outras, separadas da vida. É o pensamento que tem formulado isso tudo, sustentado, abalizado isso tudo.
Assim, nossas mentes, nossos cérebros estão funcionando nesse velho formato de padrão de crenças, de condicionamentos mentais. Será possível nos libertarmos disso? Então, sim, haverá algo novo presente. Esse algo novo é a realidade deste ser, é a realidade da vida, é a verdade de Deus. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento nos coloca diante de algo fundamental, que é a ciência da meditação. Talvez você pergunte, mas como isso se torna possível para a minha vida? Isso se torna possível quando soltamos, quando abrimos mão da ideia do eu, da pessoa. Isso requer a presença da meditação. Aprender sobre nós mesmos nos dá a base para a constatação do momento presente sem o passado. Essa constatação é um espaço novo que se abriu quando a mente em você silencia, quando o cérebro se aquieta, em razão deste perceber nossas reações, desse olhar para o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, sem se colocar como alguém presente nisso. Assim eliminamos este eu. Essa é a presença da meditação. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que de fato ela representa? Ela representa esse encontro com o novo, que é o desconhecido, que é o indescritível. Então, quando a chuva cai, ou quando o sol brilha, ou quando a respiração acontece, nós estamos sempre aqui diante da vida. Não há alguém, não há esse mim, não há esse eu. É que nós fomos educados, moldados, dentro de uma estrutura psicológica de formação, de condicionamento mental. O modelo psicológico de pensamento presente em nós nos dá uma visão do mundo, nos dá uma visão da vida, uma visão de nós mesmos equivocada. O pensamento, ele é um elemento muito interessante, ele lida com imagens, quadros, mas são simples recordações e lembranças daquilo que já foi. Todo e qualquer pensamento em você é só lembrança do que aconteceu. Você não tem um único pensamento que não seja uma lembrança, uma memória, algo que está vindo do passado. Talvez no momento que esteja ocorrendo, você não tenha ciência de que é uma lembrança. Em geral, é assim que nós funcionamos. Nós estamos constantemente respondendo ao momento presente a partir do pensamento sem a menor ciência de que esse pensamento é só uma lembrança. Esse pensamento, ele não lida com a vida aqui e agora. Ele está em uma projeção de ideal, de imaginação, de conceituação. Ele está avaliando, julgando, comparando, aceitando ou rejeitando o momento presente. Esse é o nosso contato que temos com a vida. Mas quem é esse elemento que está tendo esse contato?
Esse elemento é a ilusão da pessoa, a ilusão do eu, a ilusão deste mim. E por que dizemos a ilusão desta pessoa, a ilusão deste mim, a ilusão deste eu? Porque, de fato, o que temos aqui presente é só o movimento do pensamento. É o pensamento que está assumindo a ilusão de uma identidade, que é esse mim, esse eu, essa pessoa. Quando você está conversando com alguém, como pessoa, o que está presente são só pensamentos sendo expressos a partir da ilusão de uma entidade presente falando, pensando, interagindo. Compreendam isso. Nós estamos aqui diante de um sonho em nossas relações uns com os outros. A ideia de alguém existindo na relação é a presença de um sonho. A verdadeira relação, nela não existe esse alguém. Não há esta ilusão. Nós desconhecemos isso, porque estamos o tempo todo insistindo no sonho, na manutenção, na sustentação de uma identidade presente, se separando do outro, se separando da vida, olhando a partir destas conclusões, destas crenças e avaliações. É isso que se dissolve na compreensão da verdade sobre nós mesmos, na revelação da ciência da meditação. Quando nos deparamos com o encontro com Deus, não é alguém tendo esse encontro, porque não existe alguém presente. É a presença da vida, é a realidade deste ser, a verdade da vida, a realidade de Deus e a ciência de ser. Assim, o outro é esta vida. Ele ou ela é este ser. O ponto é que não existe nenhuma separação. Se não há qualquer separação, não existe nenhum movimento egocêntrico. Não existe nenhum isolacionismo. Uma vida real, em sabedoria, é a real vida divina. É a única vida presente. Nela não há ambição, inveja, ciúme, apego, desejos, medos. Você nasceu para esta ciência de Deus. Você nasceu para a compreensão de que não existe alguém neste nascimento. É só a realidade de ser neste grande sonho divino, neste grande sonho de Deus. Portanto, aquilo que nos revela isso é a presença da meditação. E se ficou claro aqui para você que colocamos como meditação, já está claro que não existe alguém para meditar. A meditação, o que é meditação, a verdade da meditação, a real meditação, de uma forma vivencial, prática, é a ciência do momento se revelando aqui, neste olhar, momento a momento. Essa é a presença da vida, essa é a presença de Deus. É o que estamos juntos aqui, trabalhando com você, em todos esses encontros,
Nós queremos deixar aqui com você esse convite. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não fui feliz ontem porque fiz tudo errado. Serei feliz amanhã porque adquiri experiências de como não errar. Essa é a sabedoria dos mais velhos. Isso funciona? É assim mesmo? Olhe para os mais velhos. Os mais velhos esperam aprender mais. E os mais novos esperam se tornar como os mais velhos. O fato é que a mente é incansável.